Olá, amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Os Estados Unidos da América legalizaram este ano o casamento entre as pessoas do mesmo sexo em todo o seu respectivo território. Pela influência que os norte-americanos exercem no mundo, essa questão é considerada uma conquista para todos que lutaram por este reconhecimento. O repórter Leonardo Ferreira traz mais informações. Foi uma decisão histórica que atraiu olhares do mundo todo. A Suprema Corte Americana legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o país. 14 estados que ainda proibiam a união homoafetiva terão que se adequar à nova regra. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, avaliou a decisão da Suprema Corte como um grande passo na marcha pela igualdade. O julgamento no tribunal foi acirrado, com 5 votos favoráveis e 4 contrários. A partir de agora, o casamento entre homossexuais é garantido em toda a região dos Estados Unidos da América. A legalização do casamento entre as pessoas do mesmo sexo pelos Estados Unidos da América pode afetar as relações internacionais? Qual o significado deste reconhecimento para o restante do mundo? Quem nos ajuda a responder estas e outras perguntas é Sérgio Camargo, advogado especialista em relações homoafetivas, e Ângela Pires Terto, assessora de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Antes de mais nada, agradeço muito a presença de ambos para falar a respeito desse tema, que, sem dúvida, podemos dizer que é um marco em relação à questão dos direitos humanos e o reconhecimento especificamente deste tipo de relação em todo o mundo. Aí vem aquela curiosidade, como acho que as pessoas já imaginam, os Estados Unidos, na verdade, eles não fazem jurisprudência propriamente dita para o restante do mundo, mas essa influência faz com que esse reconhecimento, como dissemos, seja realmente muito importante em relação à luta pelo reconhecimento em todo o mundo das relações homoafetivas. Sem dúvida, até porque os Estados Unidos têm uma tradição bastante maior do que a República Brasileira na discussão das relações homoafetivas, né? A primeira vez que a Suprema Corte norte-americana tratou da questão homoafetiva em que um companheiro de uma relação homossexual, em que o seu companheiro falece, então ele clama no judiciário o direito de pensionamento e sucessão, se deu em 1971. Quer dizer, há cerca de 44 anos atrás. Isso, obviamente, veio com o avanço da insurreição do Stonewall, o caso de Nova York, em que travestis e transexuais se insurgiram quando a polícia norte-americana invadia aquele tradicional bar de Nova York, sob a escusa da lei seca para, na verdade, deferir agressões face a travestis e transexuais, o que se deu em junho de 1968 e que começou, deflagrou o chamado, hoje em dia, da parada do movimento gay, que ocorre em São Paulo, como uma das maiores capitais do mundo, da parada gay. Então, obviamente, os Estados Unidos têm esse debate social há mais de 40 anos, enquanto que o Brasil tem esse debate há cerca de 2 décadas. Além disso, os Estados Unidos, mundialmente, têm uma liderança em vários temas, no âmbito das Nações Unidas mesmo, tem levado o tema LGBT adiante, advogando no sentido de que os países respeitem os direitos LGBT. Enquanto nos Estados Unidos se está discutindo a questão do casamento, em outros países está se discutindo não enviar uma pessoa LGBT para uma pena de morte pelo simples fato de existir, de ser LGBT. Pela sua mera orientação sexual. Exatamente, ou identidade de gênero. É o que traz o relatório das Nações Unidas, que foi adotado sobre a situação de LGBTs no mundo. Então, certamente, há uma heterogeneidade no mundo com relação a avanços e retrocessos, não só nesta minoria envolvendo a homoafetividade, como em diversas outras minorias. Mas na questão homoafetiva, países, por exemplo, como a Holanda, se recusaram a positivar a questão do casamento gay, porque nunca foi suscitada a impossibilidade no seu judiciário da proibição do casamento. Então, por que haveria a necessidade de positivação da possibilidade do casamento se nunca fora negado? Diferentemente do Brasil, em que nós tivemos de reconhecer, primeiramente, as uniões estáveis heteroafetivas a homoafetivas. Essa é uma questão que eu gostaria de abordar, porque justamente há determinados países e há determinadas culturas
em que, como o doutor mesmo já disse, não se discutiu sequer a possibilidade de discutir, porque já era algo que já fazia parte daquele contexto social. O professor citou a Holanda, o caso do Japão também. O Japão é um outro caso em que não há uma decisão judicial nesse sentido. Então, isso é um estágio a mais em termos de civilização, podemos dizer? Porque na filosofia do direito entende-se que um país avançado é aquele que possui uma quantidade menor de normatização. Né? O Brasil, por exemplo, tem uma quantidade agressiva de normas. Né? Então, quer dizer, tenta o Estado ser do mínimo, né? A Carta de 88, ele regula as relações sociais e tenta se tornar uma inserção estatal mínima, mas na prática, pela sua legiferância, ele se torna um grande interventor da sociedade. Enquanto que países de mais tradição, em que o debate social, como na Escandinávia, na Holanda, na Suíça, nos países que comporam, de certa forma, a Bretanha, como a Inglaterra, a Austrália, a Nova Zelândia, o debate se tornou muito mais profundo, a normatização muito menor e a aceitação social, obviamente, não prescinde da lei para regulamentar, no caso, a questão homoafetiva. Da mesma forma, eu acho que é importante a gente ver uma diferenciação entre normas gerais, né, e normas específicas. Por exemplo, o tema da discriminação. As normas internacionais e vários pactos adotados pelas Nações Unidas não vão especificar determinadas populações. Então, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos vai falar todas as pessoas, né, independente de raça, cor, credo, etc. Mas, quando a gente vê determinadas situações que requerem que a gente reafirme que essas pessoas estão incluídas, né, então a gente precisa, de fato, buscar mecanismos para garantir o direito dessas pessoas, porque, de fato, a prática é diferente do formal, né, então a gente precisa garantir que os direitos sejam realizados para todas as pessoas. Houve uma movimentação muito rápida em todo o mundo, considerando termos históricos, para que houvesse o acontecimento destas conquistas. E já que falamos de Estados Unidos e Japão, há um caso em que o governo concedeu ao brasileiro Emerson Kanegosuke o direito ao visto diplomático por ser casado oficialmente com o cônsul-geral dos Estados Unidos, isso no Japão. Isso já é um sintoma que já poderia ser sinalizado no sentido de que já havia uma perspectiva deste resultado especificamente no caso da Suprema Corte Americana? Eu acho que aí a gente entra em questão das relações diplomáticas, né? E como que os países eles recebem também as representações diplomáticas. Por exemplo, no caso das representações de família, a gente tem diversas famílias, né? As próprias Nações Unidas reconhecem um conceito amplo de família. Quando um diplomata, por exemplo, sai do seu país em direção a outro e de repente adota poligamia. Né? Então, no seu país, essa situação ela é aceitável e geralmente é de bom tom que os outros países reconheçam e acolham essa família, né, que vem enquanto representação diplomática na forma que ela se deu originalmente. Para vocês terem ideia, essa é uma questão de fato delicada quando a gente fala na questão da homossexualidade, né, em uniões homoafetivas. Somente recentemente as Nações Unidas, como organização como um todo, adotou uma orientação geral de que todos os seus funcionários casados com pessoas do mesmo sexo, eles tivessem todos os seus direitos respeitados, independente do país, da legislação do país para onde eles vão. Porque o que acontecia muitas vezes um cidadão era casado oficialmente em um país que reconhecia a união homoafetiva, mas essa pessoa teria que residir em um país que não reconhecia e chegando nesse país ela não tinha acesso a direitos. Então, é uma situação bastante contraditória, né, no sentido de garantia de direitos. Então, só recentemente houve esse entendimento, inclusive questionado por países. A Rússia foi um dos países que liderou uma discussão na Assembleia Geral questionando a própria decisão do secretário-geral, mas no final a decisão foi confirmada e continua mantido esse entendimento para os funcionários das Nações Unidas. Mas, de fato, há ainda a gente não é uma uniformidade, né, com relação à aceitação desse tema. A gente conhece vários embaixadores que
passaram por situações semelhantes e que tiveram que, de fato, consultar as suas sedes no sentido de evitar constrangimentos com determinados países, porque é uma relação diplomática, é uma relação delicada e você também não quer afrontar a cultura de determinado país que ainda não avançou para esse tipo de reconhecimento, mas é que a gente espera que avance. O que demonstra que a raça humana, ainda que seja muito igual, ainda somos muito diferentes, né? Em países como, por exemplo, Israel, a orientação homoafetiva é considerado crime, enquanto que no nosso Código Penal Militar brasileiro ainda também se identifica a pederastia como homossexualismo como crime, enquanto que o Supremo decidiu nos dias 4 e 5 de maio de 2011 equiparar a união civil entre pessoas de sexo distinto a pessoas do mesmo sexo. Então, quer dizer, se há no nosso país divergência e nós estamos numa federação, imagine em países que têm culturas totalmente diferentes, como países do Oriente Médio. É importante só deixar claro para quem está nos escutando, né, que a homossexualidade, de fato, assim, não é uma doença. A Organização Mundial de Saúde já há muitos anos declarou que homossexualidade, de fato, não é uma doença, não tem cura, como alguns ainda exatamente. querem. O Brasil, inclusive, foi um dos primeiros a retirar da portaria do Ministério da Saúde em 1984 a expressão homossexualismo como doença. Tem muito mais perguntas, é claro, só que nós temos que ir para o intervalo e daqui a pouquinho nós prosseguiremos abordando diversos aspectos em relação ao tema de hoje, inclusive algo que nós já entramos agora, as questões diplomáticas relativas a esta decisão da Suprema Corte norte-americana. E, lógico, muitas outras perguntas que nós vamos fazer logo depois do intervalo, quando continuarmos a nossa conversa a respeito do tema da semana, a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo pelos Estados Unidos e a influência no mundo. Daqui a pouquinho. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa conversa sobre a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, decisão tomada pela Suprema Corte norte-americana, e a influência disso no mundo. Bom, falamos alguns aspectos relacionados exatamente a essa questão, até fiz aquela analogia no sentido que os Estados Unidos não fazem propriamente jurisprudência, mas a influência inegável acaba exercendo uma série de efeitos em relação a todo mundo. Eu perguntaria do ponto de vista diplomático, às vezes uma tomada de posição por um determinado país, quando ela é fundamentalmente contra um entendimento sobre qualquer questão de outro, gera reações. Em relação a esse aspecto especificamente, isso tem refletido de que maneira? Particularmente em relação àqueles países que têm uma posição muito mais tradicionalista. Vou citar um caso, por exemplo, a Arábia Saudita, em relação ao posicionamento dos Estados Unidos. É algo que é bem separado nas relações diplomáticas ou isso gera algum tipo de reação? Como isso tem repercutido no âmbito da própria Organização das Nações Unidas? Bom, com relação à decisão dos Estados Unidos, que é bem recente, a gente ainda não tem propriamente notícia dos desdobramentos, mas acredito que eles virão, e inclusive porque os Estados Unidos, a partir desse ano, tem um enviado especial, ou seja, um embaixador para questões LGBT, que tem visitado vários países do mundo, advogando para o respeito aos direitos LGBT. Mas, tirando a situação dos Estados Unidos, a gente vê que mecanismos regionais, como, por exemplo, o Parlamento Europeu, tem incluído como, no processo de análise dos países que querem ingressar, fazer parte do Parlamento Europeu, tem buscado analisar a situação de direitos humanos desses países e, em especial, como esses países têm tratado a população LGBT. Então, para alguns países, por exemplo, Ucrânia, outros países que estão buscando entrar no Parlamento Europeu, eles são colocados numa situação bastante delicada, porque eles precisam se explicar. Então, o Parlamento Europeu ele faz perguntas bastante diretas de como aquele país ele está protegendo os direitos da população LGBT e, no caso de incorrendo em violações, como que ele está buscando reparar essas pessoas que foram vítimas de violações de direitos humanos e prevenir que outras violações semelhantes aconteçam. Do ponto de vista
de uma situação bastante presente na atualidade é o caso do Estado Islâmico, por exemplo, nem conta mais em termos até de diplomacia, porque se trata de um Estado, não é nem sequer um Estado, mas uma instituição terrorista. As reações eventuais que possam acontecer, inclusive no sentido das agressões físicas que acontecem nos países que estão sob o domínio do Estado Islâmico, automaticamente já tem gerado o repúdio por parte de toda a comunidade internacional. Sim, com relação ao próprio Estado Islâmico, nós tivemos uma agressão forte com relação a homens supostamente gays que foram executados pelo Estado Islâmico por conta da suposta homossexualidade, né? Então, essa ação foi, claro, rechaçada pela comunidade internacional, mas é um exemplo perfeito do que se tem feito, né, contra a população LGBT. Os Estados Unidos, ele pautou a sua decisão na Suprema Corte pelo não preconceito constante da emenda 14 da Constituição norte-americana. Então, cada país vai encontrar dentro da sua sociedade a relação social que mais se adequa para positivar ou para normatizar aquela situação e em avanço à minoria em direitos. E o Brasil passou por uma situação bastante delicada, com duas brasileiras travestis que estavam morando na Europa e que foram visitar Dubai. Elas foram reclamar de uma suposta agressão verbal de um segurança e, ao que elas chamaram a polícia, por conta que elas foram maltratadas no estabelecimento, elas foram imediatamente presas. Né? Então, foi uma situação bem delicada que requereu também da diplomacia brasileira toda uma articulação, né, com o governo, contra o governo, no sentido de fazer com que aquelas duas pessoas fossem liberadas, porque é pena de morte, né? Então, que elas conseguissem deixar o país, porque, de fato, elas estavam numa situação ali bem delicada. Uma questão que é relativa a esse entendimento de diversos países, a relação da legalização de adoção por casais homoafetivos. Isso também pode gerar algum efeito em relação a essa possibilidade também, a discussão a respeito desse tema? No Brasil, por exemplo, não obstante a decisão do Supremo em 2011, a orientação do CNJ em 2013 para que os cartórios realizassem o casamento civil, a questão da adoção ainda desafia a sociedade brasileira. Sem dúvida, porque a gente está falando de casamento e a discussão é muito maior, né? No sentido da família como um todo. O Unicef recentemente divulgou um posicionamento do escritório no sentido de olhar para essas crianças também que são adotadas, né, por pais, casais homoafetivos, e também o impacto da discriminação sobre elas, porque muitas vezes aquela criança está ali e sofre toda a discriminação por conta de que seus pais são homossexuais, né? Então, inclusive, na cidade do Rio de Janeiro, quando eu era o chefe de gabinete da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual do gabinete do prefeito, houve uma pesquisa agora em 2013 com relação à evasão de crianças homoafetivas da rede pública, a ponto do prefeito passar uma portaria contra o bullying homoafetiva, imputando aos docentes, aos professores, aos coordenadores o dever de evitar a discriminação entre as crianças. No âmbito do direito internacional, a gente tem tido vários avanços nesse tema. Eu cito, por exemplo, casos aqui do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, desde do caso Marta Alvarez, sim, que é um caso, não é de adoção especificamente, mas vai falar de visitas íntimas, né, numa unidade penitenciária, e que a Marta ela teve proibida a sua visita, mas depois o Estado colombiano reconheceu, e aí não foi preciso uma decisão, né, da comissão ou mesmo da corte, o Estado reconheceu e tomou providências, mas em seguida o Estado chileno foi levado à corte interamericana, e aí houve sim uma decisão que é recente, de 2012, no sentido das filhas da senhora Atala, que ela perdeu a guarda porque era lésbica, né? Então, esse caso teve que ser levado à Corte Interamericana para que aquelas crianças pudessem ficar com a mãe que é homossexual, né? Numa nova relação, agora numa relação homoafetiva. É inegável que as relações familiares, elas hoje traduzem-se pela expressão das polifamílias. A tradição patriarcal, homem, mulher,
prole. Ela foi, no início do século XX, ainda muito aceita. Então, hoje, muitas vezes, o filho de um casal passa a morar com a cunhada, com a tia, por questões financeiras, ou a avó que vai sustentá-la pela questão financeira. Então, a multiplicidade de famílias identifica o seguinte: a família não é homem, mulher, filho. A família está pautada no afeto. A família está pautada no amor. Filhos, casais homoafetivos que adotem filhos, não necessariamente esses filhos serão homossexuais. Tanto é que muitos homossexuais advêm de pais heteroafetivos. E talvez a influência que os Estados Unidos da América tenha nesse avanço, retrocesso, né, de tantas decisões distintas de vários estados dos Estados Unidos, né, que já reconheceram desde 2004, como Massachusetts, ou Vermont em 2009, e agora a Califórnia, agora a Suprema Corte do país inteiro. Quer dizer, o debate lá está bem mais aprofundado do que no nosso caso. Uma questão muito importante e que, na verdade, até, ela, de certa maneira, ela balizou, talvez, as primeiras discussões do ponto de vista do direito em relação a isso, é a questão sucessória, ou seja, se fingia que não havia uma situação de fato concreta. Sim. E no momento em que um dos cônjuges ele viesse a falecer, ainda que não fosse chamado de cônjuge, você gerava uma série de problemas sociais por conta dessa questão da sucessão, da divisão de bens. No âmbito das Nações Unidas mesmo, eu me recordo em 2003, eu acho que, se eu não me engano, na Austrália, depois de 2007 também a Colômbia, tiveram decisões no sentido de que esses estados estavam violando os direitos à sucessão, né, os direitos sucessórios por conta de relações homoafetivas, né, que as pessoas mantinham. Então, a questão dos direitos LGBT, no âmbito internacional, principalmente, a partir dos anos 90, que começa uma discussão mais forte e uma reafirmação de que os tratados adotados pelos países, eles contemplam também os direitos das pessoas LGBTs. Então, quando se fala todas as pessoas, incluindo as pessoas LGBTs. Em 2013, as Nações Unidas lançou uma campanha global que se chama Livres e Iguais, justamente para reforçar essa questão, né? E aí recuperando todas as decisões que a gente tem no âmbito dos vários órgãos de tratados, os procedimentos especiais das Nações Unidas, de forma a demonstrar para os estados como que deve ser aplicado o direito internacional, como os estados devem adequar os seus ordenamentos jurídicos internos para que, sim, eles cumpram com as suas obrigações internacionais de direitos humanos. O que vai ser o grande desafio agora da Suprema Corte norte-americana é forçar os 14 estados dos Estados Unidos da América restantes que não reconhecem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, realmente, esse vai ser o desafio norte-americano, pelo menos pelos próximos 24 meses, quero eu crer, para materializar, como a doutora falou, aquilo que vem do papel para incutir na sociedade. Porque, por exemplo, os estados do sul dos Estados Unidos, como o Alabama e o Texas, são tradicionalmente os mais que refutam a questão das relações homoafetivas. E eles, obviamente, deverão se adequar a essa questão. Um desses estados, inclusive, pediu à Suprema Corte para postergar a decisão, foi o estado do Alabama, para que o estado se adequasse. Aí a Suprema Corte deu um prazo. Aí o estado do Alabama pediu uma reiteração de extensão de prazo e a Suprema Corte negou, dizendo que ele deveria se adaptar imediatamente, porque percebeu que o que estava tentando o estado era postergar ad infinitum aquela situação. Uma situação que, com certeza, nós estaremos acompanhando, porque ela terá repercussão em todo o mundo também. Queria agradecer muito a participação de ambos aqui. O Direito Sem Fronteiras de hoje vai ficando por aqui. Nós conversamos sobre a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo pelos Estados Unidos e a repercussão em todo o mundo desta decisão. E quem nos ajudou nesta discussão foi Sérgio Camargo, advogado especialista em relações homoafetivas, e Ângela Pires Terto, assessora de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a quem mais uma vez eu agradeço a participação aqui nos estúdios da TV Justiça. E você quer participar do nosso programa? Envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Tchau, até semana que vem.